vejo as pessoas vibrando com o depoimento de Joyce Hasselmann ontem na CPI mista das fake news. E também um outro episódio que aconteceu ontem foi na Assembleia Legislativa de São Paulo, aquele deputado lá, Arthur Duval, mamãe falei, né, chamou de vagabundos os funcionários e ali, né, teve enfim, viralizou, né, as imagens de uma briga. Tudo isso retrata, né, tanto o episódio da Joyce, que obviamente gozou da intimidade de várias figuras da política e levou essa intimidade a público ontem numa CPI, e essa briga, tudo isso é uma ponta de um iceberg, né? Eu lido e converso com deputados, com senadores, todos aqueles, eu não diria nem da velha guarda, mas aqueles que são deputados e senadores da política, né, que fazem política, e isso daí não só em Brasília, mas também nas assembleias legislativas, estão horrorizados, todos eles, com a degradação do ambiente nas casas legislativas. O que nós vimos ontem é só a ponta do iceberg. O que eles chamam de degradação? Como é a política, né? Vale a pena trazer aqui para você um pouco da provinha, como é a política. Quer dizer, eles discordam, né? Tem forças políticas opostas nessas casas legislativas, evidentemente, mas existem regras de convivência. Existem, por exemplo, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando Jorge Pisciani, eu sei que as pessoas, todo mundo, né, Pisciani preso, agora está liberado, está numa situação de doença em estágio avançado, mas todo mundo sabe tudo que circulou de ilegalidades em torno de Pisciani. Mas o que ele fazia? Ele seguia todos os trâmites do processo legislativo. Se o lado dele tinha que vencer, vencia no voto, no plenário, no voto nas comissões. Ele permitia que todos se manifestassem, ele permitia que se passassem todas as fases do processo legislativo, não havia nenhum tipo de atropelo. Respeitava o trabalho dos deputados. E não há reclamação. Veja, Marcelo Freixo, do PSOL, ele hoje tem a visibilidade que tem em função do bom convívio permitido na Assembleia Legislativa por Jorge Pisciani, que viabilizou a CPI das milícias, que deu grande visibilidade a Marcelo Freixo. Enfim, existem inúmeros exemplos dessa natureza que eu estou colocando aqui em todas as casas legislativas. Hoje, houve uma degradação disso, com a eleição de pessoas que nada tem a ver com a política. E policiais mesmo, né, que são acostumados o quê? A fazer o que eles fizeram lá em Paraisópolis. Agora eles entraram em casas legislativas, que a regra de convivência é diferente. Então, polícia na política não está dando certo, né? Como não deu certo em Paraisópolis, como não dá certo quando a polícia não respeita, quando não é uma polícia cidadã. Então, o que os deputados me dizem? Olha, eles perguntam, um desabafo, até, olha, Alberto, quando é que vai acabar essa degradação? Nós vamos às reuniões, eles ficam fazendo lives da reunião, ficam filmando, põem o celular em cima da mesa, gravando a reunião. Quer dizer, isso não faz parte da regra das negociações. Você não chega numa mesa, não estou falando em Brasília, eu não estou falando numa Assembleia Legislativa, em qualquer situação da sua vida, da minha, da nossa vida, nós não chegamos numa mesa para negociar com alguém, colocamos o celular em cima e dizer, vou gravar a negociação. Não é assim, as pessoas não ficam à vontade dessa maneira. Então, o clima interno em nossas casas legislativas está sendo o pior possível. E o que apareceu ontem na mídia, com aquele deputado, o Mamãe Falei, fazendo aquele showzinho na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, e com a Joyce. Olha, o caso da Joyce, eu vejo muita gente contra o governo Bolsonaro aplaudindo a Joyce. Mas aquilo ali, a imagem que aquilo passa para o eleitorado da política é uma imagem degradante. As pessoas olham aquilo e dizem, poxa, essa mulher conviveu com ele. Aí depois vai
né, numa CPI, falar em público, gravada, transmitindo para o Brasil inteiro, falar mal de quem ela conviveu. Quer dizer, o cidadão comum vê aquilo e diz, olha, esse pessoal não vale nada. Então, assim, eu não sei o custo-benefício do depoimento da Joyce de ontem, eu não sei se compensa, quer dizer, vai ter CPI das fake news, isso não vai mudar nada a utilização das fake news, vai ser uma coisa ali, eu acho que a maneira de mudar é por outro caminho, é um caminho jurídico, é um caminho mais social, né? As CPIs, nós já sabemos, elas já foram muito frequentes no Brasil, elas foram sempre utilizadas por políticos para achacar os investigados. Provavelmente não é o caso desta, mas as CPIs não têm boa reputação no mundo político, aquele mundo que circunda o mundo político, no mundo empresarial. Então eu não vejo grande vantagem no depoimento da Joyce Hasselmann ontem, não. Eu acho que ela mostra, né, não como é feita a política, mas como é feita a antipolítica. Joyce é uma representante da antipolítica. E essa antipolítica, quando bate no eleitorado, quando o eleitorado vê isto, né, ele fica com mais nojo ainda da política. Então é algo, a didática é a pior possível, né? O caráter é deseducativo do que é a política. Tá? E as pessoas, eu vejo as pessoas aplaudindo, que bom que a Joyce revelou como é. Ninguém sabia como era aquilo, quer dizer, foi basicamente um show. Ela deu um show e ponto, acabou. E um show que degrada a imagem da política, porque ela é uma representante da antipolítica. Veja, ela falou que a Carla Zambelli, né, o presidente da República, perguntou se a Carla Zambelli já havia sido garota de programa em outro país. O que isto tem a ver com a política? Quer dizer, expondo uma par sua. A Carla Zambelli é par de Câmara dos Deputados. Não estou aqui defendendo a Carla Zambelli, eu acho ela, em termos de representação, um horror, antipolítica também. Mas o que tem a ver a vida dela, a vida, se ela viajou para outro país, o que ela fez em outro país, o que isso tem a ver com uma discussão política? O que isso tem a ver com um debate político, uma escolha pessoal dela? Não tem nada a ver, né? Então, e as pessoas postaram isso na internet, postaram dizendo, olha, meio que pisando em cima da Carla Zambelli. A discussão, o debate, né, o que o eleitorado valoriza, o que importa para o eleitorado, não é a sexualidade ou como a Carla Zambelli quis exercer em algum momento da vida a sua sexualidade. Isso aí é irrelevante para o eleitorado. O que importa é se ela defende os interesses de quem ela representa, qual o posicionamento dela. É isso que interessa. Então, nós brasileiros, eu acho assim, tudo passa. É uma situação de crise. Eu considero que a grande responsável pela crise da política que nós estamos passando com essas figuras deletérias, figuras nefastas na representação, ela tem a ver com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato criou essa visão, permitiu a entrada de Bolsonaro no jogo político e Bolsonaro trouxe toda essa turma. Então, a polícia está lá dentro, né? A polícia está se sentindo empoderada. Eu acho que agora essa antipolítica promovida pelos policiais eleitos, não só eles, mas muito por eles, porque eles foram eleitos nas Assembleias Legislativas, eles foram eleitos na Câmara dos Deputados, isso irá passar. Isso irá passar, porque vão ficar representantes, vai haver uma depuração, e vão ficar representantes que irão se enquadrar na forma real de fazer política. Existe uma maneira. A política é uma profissão, toda profissão tem regras de comportamento. E se essas regras de comportamento não forem seguidas, com o passar do tempo, essas pessoas são expulsas da profissão, saem da profissão. E isso irá acontecer. Não houve uma mudança da natureza da política. O que houve foi uma eleição muito específica, num período de grande crise política,
moral por conta dos escândalos, da mídia, das denúncias e uma crise econômica combinada com isso, uma crise econômica muito profunda, a pior que o Brasil já passou nos últimos 100 anos. E isso propiciou a eleição dessas figuras nefastas. Nós vamos ter que resistir. Eu lamento pelos deputados sérios que estão hoje no parlamento, que têm que conviver com essa turma, que têm que conviver com esse pessoal. Esses deputados, de fato, estão sofrendo. É um horror. O processo legislativo não flui. Debates, porque o processo legislativo é algo sério. Vai debater uma proposição, tem audiências públicas, são chamados interessados naquela proposição. Essas audiências públicas têm o poder de alterar as proposições legislativas antes delas serem aprovadas, porque aqueles interessados levam novas informações. Agora, isso tudo está sendo prejudicado. Isso tudo está sendo prejudicado por esse pessoal. Esse pessoal que foi eleito está lá, tem mandato. Né? Nós teremos a chance de renovar isso na próxima eleição. Talvez leve mais do que uma eleição para expulsar esse pessoal da vida política. Agora, é preciso que isso seja visto por você, por todos nós. Não é um incidente, Joyce Hasselmann ontem e o rapaz lá, o Arthur Doval, na Assembleia de São Paulo, não é algo a ser desprezado, é algo que revela tudo que está debaixo da superfície, que é imenso e que tem sido prejudicial à vida legislativa nos estados e também no Brasil, em Brasília.